Ultimamente a gente vê aí diversos ministérios, diversas igrejas, umas liberam para que as mulheres venham usar a calça comprida, outros ministérios já não liberam. Então nós vamos ver hoje o que a Bíblia nos diz, lembrando que a Bíblia é um livro de princípios, as Escrituras são princípios de Deus para que a humanidade, para que o homem venha andar conforme os seus princípios na terra, para um dia herdar a terra prometida. Então todo aquele que anda conforme o princípio bíblico, esse sim estará habitando no paraíso, e todo aquele que não anda conforme o princípio bíblico, esse não pode herdar o reino dos céus. Então estaremos vendo aí a posição bíblica e o meu discernimento espiritual acerca da mulher usar calça comprida. Vamos ver então através desse vídeo. Venha e acompanha comigo. Amados irmãos, antes mesmo de começar aí então esta ministração, eu quero deixar bem claro para vocês e para a gente vir meditar aquilo que diz em Romanos capítulo de número 12, Romanos 12, vamos ler, pega aí a sua Bíblia e vamos ler junto o que diz em Romanos 12. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apóstolo Paulo está dizendo a carta aos Romanos que é para que a gente venha manter o nosso corpo como um sacrifício vivo, e veja que racionalmente, um culto racional, com sabedoria. A gente tem que estar se apresentando também a Deus para o corpo. Então, o que o seu pastor disse para você, que Deus só quer o coração, não. Deus ele quer o nosso corpo completo. O apóstolo Paulo também vai nos dizer que nós temos que manter o nosso corpo irrepreensível, santo e imaculado até a vinda do nosso Senhor Jesus de corpo, alma e espírito. Então Jesus Cristo está voltando e Deus ele te fez o seu corpo por completo, e Ele quer que você se entregue completamente de corpo, alma e espírito para Ele dar o reino dos céus. Então, antes de nós começar essa ministração, para sanar essa dúvida acerca da mulher usar saia ou acerca da mulher usar calça, nós temos que entrar também nesse capítulo e nesse versículo para dar uma introdução, para que você venha entender que a Escritura manda que a gente venha apresentar também o corpo para Deus de forma agradável, de uma forma que Ele se agrade. Bom, amados irmãos, o primeiro princípio bíblico para que a mulher e o homem venha agora ter uma roupa distinta está lá em Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo de número 5. Olha só o que diz a palavra de Deus: a mulher não usará roupa de homem, e o homem não usará roupa de mulher, pois quem faz tal coisa é abominável ao Senhor teu Deus. Veja que Deus abomina a mulher que usa uma roupa de homem. Veja que Deus abomina o homem que usa uma roupa de mulher. Então Deus aí deixou nesse capítulo e nesse versículo especificado que existe sim uma distinção de veste. Existe a veste masculina e existe a veste feminina. As pessoas que usam calça dizem que este capítulo, esse versículo, está baseado no Antigo Testamento, que era a lei dada a Moisés, que esta lei foi abolida. Mas eu quero dizer para vocês, amados irmãos, que a lei abolida foi a lei agora cerimonial, porque existia aí na lei, existia a lei cerimonial, existia a lei civil e a lei moral, mas a lei moral nunca foi distinta. A lei moral jamais foi distinta. A lei moral, ela serve para todo homem. Veja que a Bíblia diz lá, antigamente no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, que Deus está dando a ordem para o homem não matar. Então, até nos dias de hoje a gente sabe que a gente não deve matar. Então nós temos que entender, amados irmãos, que a lei moral não foi abolida. O cristão ele não pode roubar. E antigamente também estava escrito lá que não poderia roubar. Aquilo que foi retirado foi a lei cerimonial, porque Jesus Cristo, como nosso sacerdote e também o Cordeiro de Deus, ele veio para fazer a expiação de todo pecado, aquilo que o homem não estava conseguindo cumprir na lei, e sim agora aquilo que o homem pode cumprir moralmente, devemos cumprir. Jesus Cristo, ele não aboliu essa lei. Então Jesus Cristo ele veio, cumpriu a lei e deu novos mandamentos para nós. Então a gente tem que entender, amados irmãos, que tudo que está descrito
no Antigo Testamento são sombra futura daquilo que iria acontecer. Então a lei civil, então a lei cerimonial, tudo aquilo que era feito da expiação, de matar cordeiro, isso Deus ele não quer mais, porque ele já entregou o seu cordeiro vivo, e também Jesus já fez a maior expiação para que o véu do templo se rasgasse. Mas a lei moral, essa deve ter sim um caráter cristão. Então isso que está escrito em Deuteronômio, diz ali que Deus está vendo o tipo de veste, a veste de homem e a veste de mulher. Mas pastor, como é que tu está me dizendo então que tem diferença na roupa? E hoje a gente vê aí que as mulheres usam calça e os homens usam calça, então a calça se tornou unissex. Não existe esse tipo de veste. Isso foi coisas que a moda fez para que entrasse agora perante a igreja o mal, ao homem cristão o mal, porque Deus ele sempre diferenciou a veste da mulher e sempre diferenciou a veste do homem. Lembre que Deus foi o primeiro a vestir Adão, foi o primeiro a vestir Eva. Então Deus ele sempre botou uma diferença, e o homem que se veste agora com a roupa de mulher, ele é servido como abominação, e a mulher que se veste com a roupa de homem, ela é tomada como abominação. Pastor, então o que é roupa de mulher e o que é roupa de homem? Nós temos que entender que o homem ele usa a calça. A calça ela foi feita para o homem. A calça sempre foi uma veste feita para o homem, e a saia, o vestido foram feitos para a mulher. Lembra na sua infância que tinha um desenho que você fazia, a menina de vestido e o homem de calça, o menininho de calça. Isso tudo se perdeu, princípios que foram perdidos, princípios bíblicos que foram perdidos. Veja que Deus, mesmo naquela época, com o povo de Israel, tinha sim a diferença de roupa, e Deus se preocupou com isso, e Deus mostrou para que eles andassem certo. Veja que o homem usa calça. Se o homem usa saia, não, o homem não anda com saia. Então a saia, ela não é uma roupa para o homem. O homem não anda com saia. Todo aquele homem que anda com saia, ele é um homem que não está fazendo a vontade de Deus. Então a saia é a veste da mulher, e a calça é a veste do homem. Então, por isso que isso se estende nos dias de hoje. Mas, amados irmãos, para mim está entrando numa base agora espiritual para te dizer isso. Eu tenho que também ter o conceito de como foi gerado a calça, de quando as mulheres começaram a usar a calça. Porque se eu não tiver um conceito de quando começou, essa opinião minha se torna um preconceito. Então eu vou passar para vocês também o conceito de como surgiu a calça, de como as primeiras mulheres usaram a calça no mundo. Amados irmãos, para a gente entender aí a origem da calça. A calça, ela começou a ser usada pelas mulheres na Segunda Guerra Mundial, ao ponto que o mundo estava em guerra e as mulheres agora necessitavam o quê? Trabalhar no campo, trabalhar na lavoura, trabalhar em diversos lugares, e elas começaram a usar o quê? As calças dos seus maridos. Seus maridos estavam na guerra, mas as roupas deles estavam lá, então elas passaram a usar aquela calça. Isso você pode pesquisar e pode ver a origem das primeiras mulheres que utilizaram a calça. Então veja que as mulheres pegaram as calças que eram dos homens e começaram a utilizar. Naquele momento ali as mulheres pegaram e entristeceram a palavra de Deus, ou quebraram e feriram um princípio bíblico, porque a mulher sempre usava saia na Segunda Guerra Mundial. Então, a mulher sempre usava saia até a Segunda Guerra Mundial. A partir dali, as mulheres começaram a usar calça. Veja então como que as primeiras mulheres usaram a calça. A calça ela nunca foi feita para a mulher, e sim foi feita para o homem. Então veja que isso é coisas que aconteceram há pouco tempo atrás, que foi na Segunda Guerra Mundial. Eu quero dizer para vocês também, amados irmãos, que a partir dos anos 70, na década de 70, que as mulheres agora começaram a usar a calça através da moda. Então aí, muito pouco tempo atrás, nos anos 70, que as mulheres passaram aí a usar calça, que começaram a fazer calças apertadas, que foi começado a fazer calças conforme a moda, para que a mulher viesse a usar esta calça, porque sempre antes, até o ano 70, não tinha aderido na moda. Então o diabo começou a colocar a calça nas mulheres. Então veja, amados irmãos, que tudo isso já não é de agora. Isso tudo já vem acontecendo, e a igreja antigamente não aderia a esses costumes.
Amados irmãos, no princípio de tudo, de todas as igrejas, de todos os ministérios, Assembleia de Deus, todos os ministérios aí que foram fundados através de grandes homens de Deus, na Assembleia de Deus as mulheres não utilizavam calça. Quando era Assembleia de Deus, aí no princípio, há tempos atrás, até mesmo há anos atrás, as mulheres não eram permitidas usar calça, e também em outras denominações não era permitido. Todos aqueles que usavam calça era disciplinado, a mulher que usava calça. Então nós temos que entender, amados irmãos, que isso tudo foram princípios bíblicos que foram se perdendo conforme o tempo. O mundo aderiu à moda, o mundo começou a aderir à moda que não era para entrar dentro da igreja. Então agora entrou dentro das igrejas que pregavam a doutrina a calça, e aquilo foi permitido, porque os pastores agora começaram a olhar o dízimo, a olhar a oferta. Então foi por isso que a igreja começou a utilizar a calça. Eu quero dizer mais para vocês, amados irmãos, que a calça ela foi liberada em muitos ministérios aí que não utilizavam, que as mulheres não utilizavam calça, porque agora começou a surgir outras igrejas, outras denominações, que essas denominações liberavam a calça, e todas as igrejas de doutrina estavam perdendo membros, porque eles estavam indo naquela igreja lá que era permitido usar calça. Então as pessoas não estavam libertas ainda pelo Espírito Santo de Deus. Então as pessoas que eram do mundo começaram a ir para as igrejas que liberavam a calça, porque elas não precisavam mais mudar a veste, não precisavam mais elas mudar o estilo de roupa para adorar a Deus. Então estavam indo agora nessas igrejas. Então as igrejas de doutrinas começaram a perder povo, começaram a perder dizimista, começaram a perder ofertante. Então resolveram liberar a calça. Então aquelas pessoas agora se tornaram membro e também continuaram nas igrejas que eram de doutrina, e a doutrina se perdeu por conta do dinheiro. A doutrina ela se perdeu por conta que o povo começou a sair dessas igrejas. Então aí foi fundada igrejas que resolveram zelar a doutrina, que é uma das igrejas aí que você conhece, a Deus e Amor. Saiu também disso de um povo remanescente que quis permanecer na doutrina, um povo remanescente que quis estar aí zelando pela doutrina. Então muitas coisas aconteceram na abertura da nossa amada e gloriosa Igreja Deus e Amor, que lá no princípio, na Assembleia de Deus, eles não permitiam que usava calça, não permitiam e zelavam pela doutrina, mas aí eles acabaram de deixar que a doutrina saísse da igreja. Então, ao sair aquela doutrina da igreja, foi aberta em um dos ministérios, Deus e Amor, através da vida do grande missionário Davi Miranda, e através disso, então, foi aberto outras igrejas que zelaram pela doutrina de Deus. Mas nos dias de hoje, muitas delas estão perdendo aí esta doutrina. Então foi por isso que entrou aí e se entronizou agora a doutrina da mulher usar calça dentro da igreja. Mas isso nunca foi um princípio bíblico, isso nunca foi um princípio que agradou a Deus. Existe sim a diferença da doutrina masculina e existe sim a diferença da doutrina feminina. E a doutrina feminina, a mulher tem que andar com saia, a mulher tem que andar com uma roupa decente. Porque, vamos ver aí então, através da Bíblia, a palavra de Deus está nos dizendo, amados irmãos, a Escritura de Deus nos diz, olha só, em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 9: quero que, do mesmo modo, as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia e sobriedade, não com tranças, não com ouro, não com pérola, ou vestidos dispensiosos, ou vestidos dispensiosos. Apóstolo Paulo está deixando uma ordem aqui, através do Espírito Santo, que a Bíblia vai nos dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo à igreja, dizendo a carta à igreja, que serve de exemplo para nós. Então apóstolo Paulo está dizendo que as mulheres devem andar com uma roupa modéstia, com uma roupa que não atrai a sensualidade. Nos dias de hoje a gente vê que as calças atraem sim a sensualidade. Veja que a parte feminina
ela fica bem acentuada para uma mulher que usa uma calça. A calça ela mostra toda a parte frontal da mulher, mostrando a sua genitália, simplesmente com calças legs, com calças apertadas, atraindo sim o olhar de homens que não estão libertos ainda dentro da igreja, com homens que estão recém se convertendo, saindo do mundo. Então vem as mulheres com aquela sensualidade através da sua calça, apertada. Veja também que aparece toda a parte frontal, veja que aparece aí a parte feminina, a lombar, aparece aí a concavidade, aparece aí a parte da mulher, todas as curvas da mulher perante uma calça. Na saia essas curvas não aparecem, na saia não aparece. Você está vendo ali agora na calça toda a parte íntima da mulher, mesmo não estando nua, mas aparece acentuada, e isso atrai o que? A sensualidade. Aparece a curva, aparece as curvas, as lombares da mulher, aparece a parte de trás toda, e isso atrai uma sensualidade. É aí por isso que a mulher não deve andar com a calça. A calça, ela traz sim a sensualidade, ela traz uma olhar, ela não são vestes ataviadas, não são vestes que vão deixar de atrair o homem. O homem ele vai olhar para a nádega da mulher que estiver com a sua concavidade aparecendo, com a sua lombar aparecendo. Então isso atrai o desejo dos homens, sim, dentro da igreja e fora da igreja. Semelhantemente, assim como tem adentrado dentro das igrejas as saias e mini saias que estão muito curtas, que estão acima dos joelhos e que não estão a 4 palmos do joelho, porque quando a mulher se senta, aparece a curva dela, as suas pernas, aparece ali a formosura da mulher dentro do templo. Mas Deus ele não quer que essa sensualidade venha entrar dentro da casa de oração. Ele não quer que as mulheres venham estar agora andando seminua praticamente, aparecendo as suas pernas, para que os homens venham ver lá fora. Amados irmãos, você que está me ouvindo, você que é um varão, instrua a sua mulher a andar de maneira decente. Você que é uma varoa, ande de maneira que agrade a Deus, porque nós lemos ali em Coríntios 12, dizendo que a gente também tem que estar sacrificando agora o nosso corpo, andando com ele coberto, para que a gente venha entregar como um sacrifício agradável a Deus. Mas pastor, eu trabalho, no meu serviço eu tenho que usar aí a calça, porque é o uniforme obrigatório do meu trabalho. Eu quero dizer para vocês, amados irmãos, que Deus, ele é Deus em todo lugar. Se você vai atrair a sensualidade usando uma calça fora, você também vai atrair a sensualidade usando uma calça no seu trabalho. Então lá também tem homens que vão te olhar, e ali eles não vão te olhar com olhos de cristão, e a Bíblia vai nos dizer que todo aquele que fizer um dos pequeninos pecar. Então tem mulheres fazendo pecar no trabalho, tem mulheres fazendo homens pecar no trabalho. Então agora, porque eles estão olhando e te desejando com maus olhos, a Bíblia diz que só de olhar e desejar em seu coração, ou cobiçar uma mulher com maus olhos, já adulterou com ela. Então você também está sendo, uma irmã, um instrumento de pecado dentro do seu trabalho. Então você deve não ser conivente com o seu pecado. Você deve orar a Deus para que Deus venha abrir uma outra porta, para que Deus venha te dar uma solução, para que você venha conquistar o seu alimento, para que você venha conquistar o quê? O fruto do seu trabalho, para que você venha conquistar agora um serviço aí digno, que agrade a Deus. Então Deus ele dá grandes vitórias para mulheres. Eu conheço mulheres que oraram e no seu trabalho foi trocado o uniforme. Eu conheço mulheres que oraram e Deus abriu uma outra porta, aonde ela pode agora estar usando a saia. Então nós não temos que ser conivente com o nosso pecado. A gente deve buscar melhorar, a gente deve buscar sempre agradar a Deus, porque Jesus Cristo ele está voltando. Mas pastor, isso tudo que o Senhor está nos dizendo aqui, isso tudo que o Senhor está nos falando, há de Deus nos julgar no dia do juízo final? Deus vai julgar nós por estar usando uma calça, por nós estar usando agora calça? Sim, porque isso atrai o pecado. Você está fazendo homens pecar. O homem que usa calça, ele não atrai a sensualidade. Existem homens que estão usando calças apertadas, que também não provém de Deus. Mas nós estaremos fazendo aí num outro vídeo acerca dos homens também que têm usado aí essas vestes. Eu quero dizer para vocês que Deus há de julgar sim naquele dia.
vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ver que Deus ele fala através da sua palavra. Olha só que a palavra de Deus nos diz no livro do profeta Sofonias, capítulo de número 1, a partir do versículo 7. Cale-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e o santificou aos seus convidados. Aqui a Bíblia está falando o sacrifício de Cristo e o sacrifício que nós fomos convidados para participar no céu. Veja no versículo de número 8: no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei e todos que se vestem com trajes estranhos. Então, amados irmãos, veja aqui que a Bíblia está nos dizendo que Deus vai castigar os príncipes, vai castigar os filhos do rei. Veja que os filhos do rei aí no mundo espiritual somos nós. Jesus Cristo é rei. Então também nós somos chamados agora para ser príncipes e sacerdotes diante de Deus. Mas naquele dia, pelas vestes estranhas, pelas roupas estranhas que igrejas estão usando conforme o mundo, estão andando conforme o mundo, estão pisando conforme o mundo, Deus ele não tem se agradado. Veja que nós somos peregrinos em terra estrangeira. A gente não tem que usar aquilo que o mundo usa, a gente não tem que usar aquilo que a moda dita, porque a calça ela foi criada pela moda, porque a calça ela foi ditada agora não por Deus, e sim pelos homens que ajeitaram a moda deste mundo. E nós não temos que andar conforme a moda, e sim nós temos que andar conforme o agrado de Deus. Então, se nós somos peregrinos em terra estrangeira, a gente não se veste conforme o mundo anda, a gente não anda conforme o mundo anda. Veja que para a gente entender, se a gente sair na rua, a gente vai ver e identificar quem é um policial, a gente consegue identificar pela veste quem é um bombeiro, a gente consegue identificar pela veste quem é agora uma enfermeira, a gente consegue identificar pela veste quem é um médico. Pela veste sim, tem como a gente identificar. E nos dias de hoje a gente não consegue mais identificar quem é um homem de Deus ou uma mulher de Deus pelas vestes, porque muitos estão dizendo que são cristãos, muitos estão congregando, muitos estão aí buscando a Deus, mas não mudaram ainda a maneira de se vestir. E Deus ele se preocupa assim com as vestes. Deus ele está preocupado, e isso também há de ser julgado no dia do Senhor, que está muito perto. Então é tempo de você aí mudar também a sua veste, andar de forma decente, de forma ataviada, ao ponto que lá na rua também eles vão te identificar como um homem de Deus e uma mulher de Deus aonde você for. Fique na paz, que Deus abençoe vocês. Você se inscreva nesse canal, porque nós teremos aqui vídeos breves de doutrina, vídeos de dicas espirituais, vídeos de como identificar se há algum mal, alguma entidade, algum demônio atuando na sua vida, e umas mensagens também breves. Estamos mandando cada dia um assunto, cada dia falando de uma coisa, cada dia passando para vocês, para que vocês venham crescer espiritualmente. Então, no vídeo de ontem a gente falou aí de como ter uma vida constante de oração, foi o vídeo de dicas. Então no vídeo de ontem a gente falou aí acerca de como identificar o mal dentro da sua casa. São vídeos aí de identificação de possessão demoníaca. E no dia de hoje a gente falou acerca de doutrina, então, do Espírito Santo, deixando bem claro que o uso da calça ela não provém de Deus, não é um princípio bíblico para mulheres. Então, mulheres, ore e peça para que o Espírito Santo de Deus venha lhe mostrar e dar o discernimento espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus.